Nós estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com os promotores, o Dr. Sandro de Araújo e também o Dr. Fábio Fernandes de Oliveira Lírio. Doutores, nós vamos ver uma enquete, né, que nós fizemos aí no centro da cidade de Tubarão, perguntando para as pessoas se elas conhecem o trabalho dos promotores, das promotorias, se já precisaram utilizar esse serviço. Nós vamos ouvir então, nós vamos começar com a dona Ruth Neves Espíndola. Vamos ver o que ela tem para dizer. Em caso de uma separação, uma lei da Maria da Penha, foi bem, eles são bem educados e tratam a gente muito bem. Então, a dona Ruth, ela já precisou do atendimento, né, da promotoria, no caso de separação, como ela falou, e também na questão da lei Maria da Penha. Esses dois casos, como ela disse, são atendidos pelos promotores? São duas daquelas especialidades que eu me referi no início, né? A separação, ela fica a cargo de um promotor de justiça que atua nos processos relacionados a direito de família. Esses direitos são tutelados pelo Ministério Público. E o caso da violência doméstica familiar contra a mulher, a violência abrangida pela Lei Maria da Penha, também é atribuição do Ministério Público, tanto as medidas de cunho penal, né, o processo eventualmente do agressor, quanto as medidas de ordem civil, vamos dizer assim, a fixação de alimentos para aquela mulher agredida, ou o próprio afastamento do agressor do lar. Então, nos dois casos, o Ministério Público atua. Ótimo. Vamos ver a segunda enquete, então. Vamos ouvir aí a Cleia Ramos Silveira. Eu queria de saber, porque assim, a gente que é meio leigo nesse assunto, aí o médico tem lá seu juramento, tal, para dedicar a sua profissão, salvar vidas. Aí o advogado, ele tem também algum tipo de juramento, né, no caso ele se compromete com aquela profissão dele. Ok, a Cleia também tem outra pergunta, nós já vamos ouvir a pergunta dela e depois a gente volta aqui com os promotores, vamos ouvi-la. Tu sabe o que o advogado faz, aí o máximo depois que tu entende depois disso é um juiz. Agora o promotor, tu acaba sem saber para que tu vai utilizar ele. Então, doutor Sandro, a Cleia primeiro, ela pergunta ali sobre a questão do juramento, né? Se existe aí o juramento dos advogados, que consequentemente depois são promotores, juízes, né? Existe esse juramento? É uma confusão que as pessoas fazem, que tu acabaste de fazer também. Na verdade, a pessoa, ela cursa o curso de Direito e ela sai bacharel em Direito. Certo. Ninguém sai de uma faculdade de Direito advogado. A pessoa sai formada num curso de Direito que possibilita, dentre as profissões, ser advogado, ser juiz, ser promotor, ser delegado de polícia, procurador do Estado, procurador da República, enfim, uma infinita gama de profissões que, como pré-requisito, se tem um curso de Direito. No caso do advogado, ele necessariamente tem que cumprir uma prova perante a OAB, fazer o exame, presta o juramento perante a OAB, recebe uma carteira funcional e, obviamente, que ele presta contas à OAB, até porque tem o Estatuto da OAB que disciplina deveres e direitos do advogado. O promotor de justiça, ele não é advogado, ele é promotor de justiça e, para ser promotor de justiça, se cumpre um período de formado, devendo trabalhar na área jurídica, e se passa por um concurso de provas e títulos. É um concurso em que é avaliada a questão de conhecimento, passamos por parte de psicotécnico, então é um concurso que, via de regra, demora de 6 a 7 meses para concluir em razão das etapas. E o juiz a mesma coisa. Então, a questão de ter ou não ter o juramento, todo mundo faz o juramento quando sai da faculdade. Claro. O bacharel em medicina faz, mas ele não pode sair clinicando. Ele tem que prestar contas para o CRM, tem que estar escrito. Então, cada profissão, o sujeito sai da faculdade e faz o juramento. No caso do advogado, tem essa diferenciação que eu coloquei. Doutor Fábio, existe diferença? Ela diz que eu sou atendida pelo advogado, depois eu sei que a gente é atendida pelo juiz, mas eu não sei o que um promotor faz. Existe diferença juiz, promotor? Onde é que entra o promotor, né, e o juiz? Bom, é muito comum esse tipo de confusão,
e talvez por aquilo que eu coloquei, a figura do promotor de justiça, com essa feição que a Constituição de 88 deu, ela é algo relativamente recente. Então, por isso as pessoas ainda tendem a confundir, agravado pelo fato que o Sandro colocou, de nós, os juízes e os promotores, em regra, ocuparmos o mesmo prédio, né? Cada um tem a sua função. O advogado, ele tutela o interesse individual da parte que o contrata. Então, quando a nossa entrevistada aqui, ela contratou um advogado e esse advogado postulou em juízo, entrou com uma ação em nome dela, está tutelando o interesse dela. O promotor de justiça, como eu coloquei inicialmente, ele não atua na defesa dos interesses de uma pessoa específica, e sim na defesa dos interesses da sociedade, interesses coletivos, em regra. Excepcionalmente, direitos individuais indisponíveis, né? Aquele direito à vida, direito à saúde no seu grau mais próximo ao direito à vida, tutelado pelo Ministério Público, mas a regra são os direitos sociais. Então, o advogado tutela o direito individual. O promotor de justiça tutela o direito da coletividade. Então, quando uma pessoa procura o Dr. Sandro, por exemplo, leva uma notícia de que há uma poluição do Rio Tubarão, a tutela do Rio Tubarão vai ser feita não porque o Marcos ou porque o Fábio são beneficiários ali da utilização de um rio limpo e querem ter aquele recurso hídrico limpo, mas porque toda a sociedade tem esse interesse, e na defesa do interesse de toda a sociedade o Ministério Público atua. E o juiz, ele fica equidistante tanto do advogado quanto do promotor e tão somente julga a questão. Ele não tem essa iniciativa de propor, de iniciar uma ação, ele aguarda a propositura da ação pelas partes, seja pelo advogado individualmente, seja pelo promotor coletivamente, para julgar. Basicamente essa é a distinção. O advogado na defesa do interesse individual, o promotor na defesa do interesse da sociedade, do interesse social. Quero agradecer até as pessoas que participaram, né, da nossa enquete e também pelas explicações. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o terceiro bloco do programa Cidadania. Não saia daí.